quando a gente fala de pecado, a gente está falando de uma ofensa tremenda, né. E aqui, o senso das proporções a gente não pode perder e a gente tem que ter isso muito bem, claro na nossa mente. Por quê? A gente sempre diz aqui que, uma coisa é você ofender uma pessoa, né. Então vamos pegar um exemplo aqui. Suponhamos que uma criança ofenda um coleguinha da escola, né, ele xingue um coleguinha da escola. É uma ofensa, não é isso? Agora imagine você que essa mesma criança use, a mesma ofensa, o mesmo palavrão, com a avó. Imagine essa situação, uma criança xingou uma criancinha da escola, ok? Ela merece ser punida ou corrigida, não é isso? A punição é para corrigir. Agora imagine que essa mesma criança vire para a sua avó, a sua própria avó, e xingue a avó. Qual ofensa é mais pesada? É claro que a ofensa mais pesada é a ofensa dirigida à avó, não é isso? Por quê? Porque a pessoa ofendida, a dignidade da pessoa ofendida agrava o delito, ok? A dignidade da pessoa ofendida agrava o delito cometido pela criança. No caso, qual foi o delito? O delito foi um xingamento. Então, uma coisa é uma criança come cometer esse xingamento aí com um coleguinha de escola. Uma outra coisa é se ele ofende a avó. Então, eu como pai, eu preciso ser muito mais firme para corrigir isso dele, afinal de contas, esse xingamento, essa ofensa foi à avó, ok? Entenda onde é que eu vou chegar. Isso aqui dá uma gradação das ofensas, ou seja, dos pecados. Pecado não é igual. Existe uma gradação, existe um nível de ofensa. Quem não entende esse nível de proporção nos delitos comete uma injustiça tremenda. Tanto que no direito, mesmo o direito civil, para quem é do direito, eu não sou da área do direito, existe uma coisa chamada proporcionalidade da pena. A pena ela precisa ser proporcional ao delito cometido, pelo menos em tese, né? Pelo menos em tese. A pena precisa ser proporcional. Você não vai corrigir o seu filho da mesma forma. Você não vai corrigir o seu filho que ofendeu o coleguinha da escola da mesma forma que essa ofensa cometida à vovó. A ofensa cometida à vovó é muito mais grave. Da mesma forma, o sujeito que rouba no supermercado não comete o mesmo nível de gravidade de delito do sujeito que, deixa eu tentar colher as palavras aqui, porque senão o YouTube, o algoritmo derruba até a live. Do sujeito que e a a família, uma casa. Então, tenta imaginar essa cena, um ladrão que entra numa casa e acaba a família inteira, certo? Deu para entender, gente? Coloca aqui "entendi". Então o criminoso que faz isso, que entrou na casa e cometeu o crime, o delito dele é muito mais grave do que o outro que entrou no mercado e roubou, certo? A Luana está dizendo que deu para entender. Obrigado, Luana. Ou seja, foram crimes diferentes. Deu para entender, né? Obrigado, gente. Ora, se o crime é diferente, a pena precisa ser proporcional ao delito. Se diante, presta bem atenção onde é que a gente vai chegar. Se diante desses dois delitos, eu como juiz conceder a mesma pena para os dois, obrigado, Lívia, eu estou cometendo uma grave injustiça. Eu não posso julgar os dois casos e falar assim, ok, vocês dois receberão 10 anos de prisão.
é injusto. Inclusive, nós, como sociedade, a gente olha e fala: "Não, mas não é justo, porque um entrou no mercado e roubou, o outro entrou numa casa de família e todo mundo. Não é justo que os 2 tenham a mesma pena". Não precisa nem ser um especialista em direito, né. É claro que nós, como sociedade, vendo isso, a gente fala logo: "Isso é uma injustiça". Por isso, meus amigos, que Deus, como sendo o justo juiz, porque ele é o justo juiz, ele sabe mais do que qualquer juiz dar a pena correta para cada delito. Nós não pagaremos a mais, nem a menos do que dos do do que nós cometemos de pecado e de injustiça. Nós pagaremos corretamente tudo que nós cometemos e fizemos de errado, porque Ele é justo, Ele é o justo juiz. Isso deve nos alegrar. Por quê? Porque nós seremos julgados por um juiz que vai olhar os nossos delitos e vai dar a pena correta por aquilo que nós de fato merecemos. Ele não vai cometer erro. Ele é justo, é o justo juiz. Ele não vai cometer erro. Por isso que na teologia católica existe uma coisa chamada de pecado grave e pecado venial. Não é a mesma coisa. Quem acha que não existe pecadinho e pecadão, comete uma injustiça e tem uma falsa compreensão do próprio juízo de Deus. Por quê? Porque é claro que Deus, sendo justo juiz, não pode dar a mesma pena para o sujeito que furou a fila de um banco e para o sujeito que entrou na casa de família e a família. É claro que não, é claro que a pena não pode ser a mesma, porque o pecado não foi o mesmo. O nível de gravidade é maior para o sujeito que entrou na casa de família. Vocês estão entendendo? Então essa história de que não existe pecadinho e pecadão é terrível. Existe sim pecadinho e pecadão. Existe um pecado chamado pecado venial, ou seja, pecado venial é uma falta mais leve que não nos impede de ir para o para o céu, desculpa. Nós iremos para o céu. Entretanto, essa pena leve precisa ser corrigida, ok? Toda pena. E existe o pecado grave. Esse pecado grave ofende diretamente a Deus de tal modo que nós não podemos entrar no céu. Nós ficamos privados completamente da amizade de Deus. A pena para a falta grave é exatamente o inferno, ok? Até aqui deu para entender que se se a pena para determinado delito aqui no nosso mundo, vamos falar do nosso mundo, certo? Se no nosso mundo, quando um juiz julga sem proporcionalidade, a gente já acha a coisa mais absurda, é claro que nós, conhecendo o nosso Deus e sabendo que Ele é justo juiz, Ele mais ainda compreende muito mais claramente que as penas, que as ações dos seres humanos têm motivações diferentes e as penas também devem ser graduadas, né? Existem níveis de pena e de delito, ok? Até aqui, tudo certo, ok? Chama-se senso das proporções, compreender bem as coisas. Agora, aquele exemplo no início, quando eu falei da criança, que quando essa criança ofende um coleguinha e ofende, a vovó, esses 2 delitos são delitos diferentes, aliás, desculpa, são exatamente a mesma coisa. A criança xingou um coleguinha e a criança xingou a vovó. Veja que ele usou o mesmo xingamento, mas por que, presta atenção, por que que mesmo usando o mesmo xingamento, o mesmo palavrão, por que é mais grave quando a gente vê uma criancinha fazendo isso com a vovó? Foi a mesma coisa. Então vamos retomar o exemplo. Suponha que a criança, na escola, vira para o coleguinha e
xingue. Pense em algum xingamento, ok? Agora suponha que essa criança vire para a vovó e use o mesmo xingamento que usou para o coleguinha. Mesma coisa, mesma palavra. Não é mais grave quando a gente imagina uma criança fazendo isso com a vovó, mesmo sendo o mesmo xingamento? Arlete, hoje não é dia de ladainha, hoje é sexta, né? Eh, a não ser que seja a ladainha de São Miguel, ok? Já fizemos. Eh, então olha só, mesmo usando exatamente o mesmo xingamento, por que será que, usando a mesma palavra, é mais ofensivo sendo dirigido à vovó? Por quê? Porque a dignidade da pessoa ofendida agrava o delito, certo? Então, pensem comigo. O que Adão e Eva fizeram lá no paraíso, quando ofenderam a Deus, eles não ofenderam o coleguinha de escola, eles não ofenderam a vovó, eles ofenderam a Deus. Ora, se um delito é cometido diretamente a Deus, se é o Senhor que é ofendido, a coisa torna muito mais grave e séria, tão grave que foi privada a humanidade a salvação. Então, foi esse delito cometido lá no início que precisou ser corrigido e ser pago. Por quê? Todo delito precisa de uma correção. Não é isso? Eu não peguei vários exemplos aqui de situações em que precisa-se de uma correção para reparar isso, não é isso? Que seja proporcional, porque se não for proporcional, não adianta, é uma injustiça. Ok, só digam para mim se até aqui vocês entenderam a diferença dos delitos, a diferença dos pecados, a importância da dignidade, da honra da pessoa ofendida, e se vocês entenderam que o delito é mais grave quanto maior a honra da pessoa ofendida. Certo, Heloísa? Ok. A Juliana, Eliane, ok. Até aqui deu para entender, né? Ok. Agora presta atenção. Eu disse que esses delitos cometidos, eles precisam de uma pena para reparar. Essa pena precisa também ser proporcional, ok? Por isso que o justo juiz nos dará a pena que seja proporcional ao delito cometido. Certo? Obrigado, Dilce. Eva Cordeiro também, obrigado. Agora eu pergunto para vocês: se uma criança, meus amigos, ofende uma outra criancinha, eu dou uma correção, que no meu julgar, se eu ainda não perdi o senso das proporções, eu acho que vai corrigir a ofensa, certo? Então, ó, você vai ficar sem o recreio hoje, por isso que você fez, certo? Se uma criança ofende a vovó, eu também vou aplicar a pena que, no meu julgar, se eu não perdi o senso das proporções, seja também proporcional à pena cometida pela criancinha e eu vou dizer para ela: "Ó, você não pode fazer isso, ela é a sua avó, respeite os mais velhos, nós não podemos fazer isso com ninguém". E a coisa fica muito mais grave se você ofendeu a vovó. Não faça isso, você vai ficar sem a sobremesa. Estou dando só um exemplo, tá? Ok. Isso eu estou aplicando a pena considerando que essa pena vai corrigir e desagravar a coisa. Agora presta bem atenção, meus amigos. Vamos fazer uma pergunta para a gente refletir. O que seria capaz de
corrigir a ofensa cometida diretamente a um Deus e que foi cometida por Adão e Eva, lá no paraíso. O que seria capaz de corrigir esse gravíssimo delito contra a honra e a dignidade de um Deus? O que seria capaz de responder isso, de corrigir esse grave erro? Um simples pedido de desculpa para tentar se emendar, né? Um simples reconhecimento da própria culpa, um simples arrependimento. Atenção aqui, muita atenção. Eu gostei que a Aiden colocou o arrependimento e a Andrea também. Vou abrir um parêntese para depois a gente fazer essa outra reflexão. O arrependimento é extremamente importante, mas mesmo com o arrependimento é preciso cumprir a pena. Ok, isso aqui é teologia católica. Muita atenção nisso, viu, meus amigos? Mesmo você arrependendo, olha, eu cometi isso, eu me arrependi. Agora você precisa corrigir isso cumprindo uma pena. É exatamente por isso que, mesmo confessando os nossos pecados e nos arrependendo, nós pagaremos tudo que nós cometemos no purgatório ou em vida, tá? Quem tiver interesse de conhecer isso mais, leia um livro chamado Indulgências, que foi escrito pelo professor Felipe Aquino, tá bom? Fecha parêntese. Então, o arrependimento não tira a pena nós cumpriremos. Então, não pensemos que, mesmo é como se fosse o meu filho fez isso de errado. Pai, me desculpa, eu me arrependi. Ok, meu filho, você está arrependido, não é? Mas você precisa corrigir o erro que você fez. Você precisa pagar por isso. Você precisa desagravar essa ofensa, trazendo para um aspecto religioso, tá? Então, o que seria capaz de corrigir essa ofensa que foi feita ao Senhor, ao Criador de todas as coisas? O arrependimento não é suficiente, porque o arrependimento é preciso, sim, mas é preciso algo que repare a ofensa. Que não existe, porque se a gente está falando de proporcionalidade das coisas, nada que fosse feito aqui, como por exemplo, o Antigo Testamento, se Deus permitia que fossem imolados animais, não é isso? Para tentar reparar essa ofensa primeira. Acho que vocês sabem disso, né? Então, Deus permitia que fossem oferecidos sacrifícios de animais. Mas aí isso ainda era imperfeito, por quê? Porque não havia proporção com a pena. Exatamente, Eva Cordeiro. Não havia proporção com a pena cometida. Então pensem comigo, se nada era capaz de reparar essa ofensa tão grande, mas tão grande, o que podia reparar isso? O que podia reparar essa ofensa gravíssima que foi cometida lá no início? O que seria possível? Deixa eu ver se alguém responde aqui. Deixa eu ver se alguém responde. O que seria capaz de reparar essa ofensa que foi cometida lá no início? Exato, Magali. Só o seu filho Jesus pela cruz. Exato, Marisa. O sacrifício do Cordeiro de Deus. Exato. Perfeito. Vocês. Exato. Exato.
A Jaque colocou sacrifício. Exatamente. Gente, para corrigir aquela ofensa que nós cometemos lá no início, somente o próprio Deus, porque veja, nada podia corrigir isso. Para corrigir toda essa história, essa bagunça que o pecado fez, somente o próprio Deus, o Verbo divino se encarnando e se oferecendo como vítima para expiação dos nossos pecados, dessa culpa toda, dessa sujeira que nós fizemos. Somente isso seria capaz de corrigir essa ofensa. Então, toda a história da salvação, tudo que aconteceu desde o pecado, foi para que nós entendêssemos e para que tudo fosse preparado para que, na plenitude dos tempos, a sabedoria encarnada viesse no nosso meio, 100% Deus e 100% homem, para se oferecer como vítima. Exatamente. E isso é o santo sacrifício da cruz, para reparar isso. Aqui, aqui nós precisamos compreender que o homem tem necessidade de oferecer sacrifício. Exatamente. O homem tem necessidade, mas necessidade mesmo de oferecer sacrifício. Basta olhar, por exemplo, em todas as culturas. Todas as culturas existem a presença dos sacrifícios. Todas existem sacrifícios. Eu não estou dizendo que esses sacrifícios são lícitos, ok? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que em todas as culturas existem sacrifícios. Mas é claro que a gente não concorda com os sacrifícios que foram feitos pelos incas, pelos maias, pelos astecas, porque a gente sabe qual era o tipo de sacrifício, não é isso? Mas uma coisa isso demonstra. Isso mostra para nós que todas as culturas, em todas as culturas, estas sociedades, elas ofereciam algo a Deus. Ora, isso demonstra uma necessidade interna do homem de oferecer algo a Deus. Por mais que não seja o mesmo Deus que o nosso, por mais que não seja lícito aqueles sacrifícios que eles faziam, mas o, a motivação, o princípio de oferecer algo, isso é natural. Isso está no ser humano. Nós precisamos oferecer algo em sacrifício. Repito, eu não estou dizendo que esses sacrifícios que foram feitos para as culturas pagãs são lícitos, tá bom? De jeito nenhum. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu quero dizer. Eu estou pegando o exemplo dessas culturas para dizer que isso demonstra, isto sinaliza que o homem tem necessidade de oferecer algo em sacrifício. Isso é natural. Evidentemente, o sacrifício perfeito e agradável a Deus é o sacrifício que foi feito pelo próprio Deus e que é perpetuado nos altares da nossa igreja. Porque nos altares da nossa igreja não é um outro sacrifício, não é mais um sacrifício. Entenda, é exatamente o mesmo sacrifício que aconteceu há 2000 anos atrás. Ele é perpetuado no altar. É a mesma coisa. Não é outro sacrifício, porque não existe outro sacrifício. Seria a maior loucura. Como assim outro? A Sagrada Escritura diz que foi um único sacrifício. Sacrifício da nova e eterna aliança. Esse sacrifício, ele é perpetuado em todas as missas, porque o Senhor assim o quis. Por isso que aqui é muito importante que a gente compreenda. O protestantismo não dentro de igrejas protestantes não existe altar. Por que não existe altar? Porque na cabeça da teologia protestante, ou dos teólogos protestantes, melhor dizendo, o sacrifício já foi feito,
Ok, aqui nós concordamos, o sacrifício já foi feito. Mas eles não entenderam que esse sacrifício, a pedido do próprio Senhor, porque ele diz isso: "Fazei isso em memória de mim", deve ser perpetuado na história. Então, olha que coisa linda isso. Nós, quando estamos na igreja, na missa, nós estamos como os apóstolos estavam exatamente diante da cruz, e nós estamos exatamente diante da cruz, que é o altar. Então, não fica algo lá há 2000 anos atrás. Não fica algo que aconteceu lá longe. Não, aquilo é perpetuado. É como se não, é exatamente, é trazido de 2000 anos atrás numa linha até chegar assim na sua frente. Tá ali na sua frente o santo sacrifício. Portanto, não é mais um, não é outro, é exatamente o mesmo sacrifício. Isso os protestantes não compreenderam. Eles acham que seria a maior heresia, porque a gente está fazendo mais um, mais um, mais um. Não, não é mais um, é exatamente o mesmo. Por que o mesmo? Porque quis o Senhor que você e eu estivéssemos exatamente no mesmo momento diante da cruz, entendeu? E que nós fôssemos beneficiados tanto quanto os apóstolos foram, a Santíssima Virgem Maria foi, quando estavam diante da cruz, e nós também. Isso é muito lindo. Isso não é linguagem poética, não é exagero retórico, não é nada disso não. Isso é o que é. Quando nós estamos na missa, nós estamos exatamente diante do santíssimo sacrifício do Calvário. É exatamente isso que acontece. Por isso que, dentro de um templo protestante não existe altar. Por quê? Porque na concepção deles não há necessidade mais de altar, porque o sacrifício já foi feito. Verdade, o sacrifício já foi feito. Só que 1500 anos depois, eles descobriram, inventaram que, ó, vamos retirar o altar, sendo que com 1500 anos o altar sempre esteve ali, sempre esteve ali. Tá certo? Quem quiser entender, é isso mesmo, Maria Auxiliadora, é um sacrifício incruento. Existe um filme bem interessante, eh, sobre isso, que é chamado Nárnia. É um filme de perspectiva protestante, mas assistam Nárnia, porque vocês verão que inclusive é uma alegoria, né, Nárnia é uma alegoria, é uma figura, sobre a história da salvação, tá. E vocês verão claramente que quando acontece o sacrifício, o altar é quebrado. Então, o que que eles estão dizendo ali? Ó, o altar está sendo quebrado exatamente para dizer: não há mais necessidade de sacrifícios. Já foi feito. Em parte, isso está certo, porque de fato não há mais necessidade de sacrifícios como se fazia no Antigo Testamento. O sacrifício foi feito, mas esse mesmo sacrifício que foi feito, ele se perpetua, entendeu? Então nós estamos diante, não ficou lá atrás, entendeu? Não ficou há 2000 anos atrás. Nós estamos diante do mesmo sacrifício. É o mesmo Senhor. Isso é um mistério esplendoroso e lindo, e lindo. Felizes os que compreendem a profundidade disso. Felizes os que compreendem a profundidade disso. Ok? Era isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se tem algum, depois outro dia a gente continua. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, espero que vocês tenham entendido. Nárnia, deixa eu ver o nome certinho aqui para eu falar para vocês qual é, porque ele tem vários. Nárnia, é o primeiro, meu Deus, da trilogia. Qual é a trilogia? Tem o livro também, mas podem assistir o filme. Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Nárnia, tá certo? É um filme de perspectiva protestante, mas aqui não tem. Podem assistir tranquilamente, mas vocês verão que no momento do sacrifício o altar é quebrado. Obrigado, Josiane. É uma trilogia mesmo.
o altar é quebrado, porque ali eles estão dizendo, não há mais necessidade de sacrifício. Em parte sim, não há mais necessidade de outros sacrifícios, mas o mesmo é perpetuado, entendeu? Nos nossos altares. Tá certo? Obrigado, Eva Cordeiro. Vilma Mello, obrigado. Não esqueçam de deixar o like, tá bom? Cleonice está dizendo, as Crônicas de Nárnia, obrigado, exatamente. A Estela está dizendo aqui, deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Estela colocou, que explicação clara e maravilhosa. Obrigado, Estela. Nome bonito, Estela. Estrela, né? A Luana tá dizendo, esse filme é lindo, eu já assisti. Eu também gosto de Nárnia, gosto pra caramba. A Maria Auxiliadora, Ale, você é fera, Deus abençoe. Deus abençoe a nós todos. Então, meus amigos, eu vou lembrando algumas coisas aqui, né? A ideia de sacrifício está em todas as culturas, porque Deus plantou isso em nós. Nós temos necessidade de oferecermos algo a Deus. Foi assim em todas as culturas. Todas as culturas. É por isso que, assim, essa gente fala que quer destruir o cristianismo, destruir o catolicismo, mas quando eles fizerem isso, não significa que as sociedades ficarão sem religião. Não ficarão sem religião. Haverá uma religião, mas uma religião falsa. Por que haverá uma religião? Porque nós temos necessidade de oferecer sacrifícios. Então, será uma religião falsa, mas não vai ser uma sociedade ateia. Esta sociedade pagã terá os seus próprios deuses, deuses falsos. Será uma sociedade idólatra, entendeu? Mas não pensem que eles tentando destruir o cristianismo, não vão conseguir, claro. Tentando destruir o cristianismo, que essa sociedade vai ficar sem deuses. É mentira. Terão muitos deuses, entendeu? Amém, Nancy? Obrigado. Obrigado, Bernadette. A Bernadette está dizendo, que ensino maravilhoso. A Isabel está dizendo, obrigada por nos passar tão bons ensinamentos. Imagina, eu que agradeço. Isso mesmo, Josiane. A Heloísa está perguntando, qual o nome do filme? O nome do filme é Nárnia, tá bom? Pode assistir os três, mas o primeiro vocês verão claramente isso que eu contei, porque dá uma perspectiva bem clara, assim, do que foi que aconteceu, da ofensa gravíssima que foi feita pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e aí vocês verão a necessidade do sacrifício, tá? Só que, como é de perspectiva protestante, na hora do sacrifício, o altar se quebra, porque eles estão dizendo, pronto, já não precisa de mais nada, entendeu? É por isso que dentro de uma igreja protestante só tem o púlpito, tem as cadeiras e o púlpito, mas não tem altar. Então agora vocês entendem por que uma igreja protestante não tem altar, né? Muitas pessoas não entendem isso. Zenilda, obrigado, Arley. Imagina, eu que agradeço. A Elizabeth, maravilhoso, fazemos parte dessa grandeza que é a Igreja Católica. Gente, nós temos assim um presente que Deus nos deu, que foi Ele próprio, entendeu? Ele se deu a nós. É muito amor, gente, entendeu? É muito amor, porque Ele falou assim, não, eu sei que nada vai pagar essa ofensa. Só quem é capaz de pagar sou eu. Não tem outro jeito, entendeu? É a mesma coisa, quando a pessoa que vai fazer esse ritual, que é a Santa Missa. É claro que um homem não pode fazer. Quem tem que fazer é o próprio Deus. Então é por isso que o sacerdote, quando está celebrando,
quando está consagrando, ele age na pessoa de Cristo, in persona Christi, porque o sacerdote é o próprio Cristo naquele momento, o altar é o próprio Cristo, e tem a vítima, entendeu? Porque é algo tão profundo que um homem simplesmente não pode fazer. Então, é preciso que as mãos deste homem ali sejam consagradas, sejam puras, e que esse homem haja na pessoa do próprio Jesus, né? Obrigado, Giselda. Amém? Não esqueçam de curtir, tá certo? Deixa eu ver se tem mais algum. Olga Bendari, desculpa, Olga, é Bendari? Olga Bendari, acho que é isso, né? O seu conhecimento é fantástico. Parabéns, Jesus continue te abençoando. Amém, muito obrigado. Reze uma Ave Maria pela minha esposa e pelos meus filhos. Obrigado, Dilce. A Dilce está dizendo, parabéns pela sua filhinha. Muito obrigado. Já está dormindo, fez hoje 2 aninhos. Agora, pensem comigo que isso que nós estamos refletindo aqui está se perdendo completamente. Isso não é brincadeira. As pessoas, as ideologias estão transformando o sacrifício da missa numa reunião, num momento de se congregar, entendeu? Congregar por congregar, se encontrar por se encontrar, todo mundo se encontra no shopping, na feira, entendeu? No meio da rua. Ali não é isso. A missa não é o momento de, eu vou lá porque eu vou encontrar, a comunidade, eu vou cear com a comunidade. Não é isso. Você vai porque você vai participar de algo esplendoroso e sublime. Você vai participar, desculpe, das graças do mesmo sacrifício que aconteceu há 2000 anos atrás e que aprove ao Senhor, na, na mente do Senhor, que esse sacrifício fosse sendo perpetuado. Gente, para a gente finalizar aqui, quem ficou agora no final vai compreender outra coisa. Quando nós morremos, nós somos imediatamente julgados, ok? E nós recebemos então a nossa pena, né? Nós recebemos então nós recebemos por aquilo que nós cometemos. Essa pena ela é proporcional, ok? Então, se eu morrer hoje, eu sou imediatamente julgado e eu vou para o céu, para o inferno, tá? Tem o purgatório, mas se eu morrer em pecado grave, não passa nem pelo purgatório, diz a doutrina da igreja. Vai para o inferno, ok? Essa é a doutrina da igreja. Então, morreu hoje, você é condenado ou é salvo, ok? Agora presta atenção. Por que que a igreja ensina que no final dos tempos nós seremos julgados de novo? Presta atenção. Por que que eu vou ser julgado de novo, sendo que eu já fui julgado na morte? Por que que no final dos tempos eu serei julgado novamente? Vocês nunca pensaram nisso, pararam para pensar? Por que que eu vou ser julgado de novo? Então, se o sujeito morre aqui hoje, ele é julgado, certo? Na ressurreição dos mortos, você vai ressuscitar e vai ser julgado de novo. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque todos os nossos delitos, cada pecado que nós cometemos, eles têm efeito na história como uma cadeia de acontecimentos. Portanto, você está morrendo aqui agora, está sendo julgado, mas os efeitos dos seus pecados continuam na história. Portanto, você precisa ser julgado pelo que você fez e pelos reflexos do que você fez e que continuaram reverberando na história. Então, aquele sujeito lá que entrou na casa da família, que eu peguei o primeiro exemplo no início da reflexão, e que entrou na casa da família, que roubou e a família, o crime que ele cometeu ainda está reverberando na história.
na história da família, na história dos filhos que foram envolvidos, de quem ele ofendeu, de quem ele maltratou naquela noite, naquele dia, e isso vai se refletindo, se reverberando, ou seja, por causa de um ato dele. Portanto, se esse sujeito morre hoje, ele é julgado, vai para o céu ou para o inferno, mas na ressurreição dos mortos ele precisa ser julgado agora pelos efeitos das ações dele na história, no tempo. Esses efeitos positivos ou negativos, porque se forem efeitos positivos também, nós seremos beneficiados, né, pelos reflexos desses atos bons, moralmente bons que nós cometemos. Então, veja que coisa interessante. Se nós pegarmos a ideia do sacrifício da cruz, que é de fato a salvação do homem, o que quis o Senhor? Que os efeitos do que aconteceu há 2000 anos atrás se perpetuassem na história e que nós estivéssemos exatamente ali na frente do Calvário, entende? Usufruindo daquele bem, daquele ritual, daquele sacrifício. Então, isso precisa estar muito bem claro assim na nossa mente. Quando nós estamos diante do altar, nós estamos diante da cruz. O Senhor está ali, exatamente se oferecendo como sacrifício incruento, como vítima de expiação pelos nossos pecados. Ok? É isso. A Rosa, Arley, você reza bem rápido. E hoje abaixei o volume do meu celular e fui lendo. Nossa, foi muito maravilhoso. É porque na hora da ladainha passa um pouquinho rápido mesmo, então não tem como controlar a velocidade ali. Tá bem? Então, para a gente encerrar, eu preciso só que vocês coloquem aqui. Vocês entenderam? Se entendeu, coloca assim: sim, eu entendi. Tá aqui nos comentários. Aí, Ivole, sim, entendeu. Alda Lopes, que bom. Luísa, o Márcio Figueiredo, valeu, Márcio. O Roberto Cardoso, valeu, Roberto. Aí os homens vão aparecendo, né? Porque os homens falam menos, né? Aí aparece. Os machos vão aparecendo aí. A Zélia, Estela, que bom que vocês entenderam. O Luiz, ó, Luiz Salgueiro, perfeitamente. Valeu, Luiz. Francinete, Laura, que bom que vocês entenderam. Muito bom. Adalgisa Pereira, que bom. A Vera Lúcia, entendi, muito obrigado. A Martinha está dizendo que com a minha explicação ficou fácil entender. Isso, ótimo. Pronto. Então vocês entenderam por que, afinal de contas, o Senhor precisou se encarnar para nos salvar. Porque nós, com as nossas próprias forças, nós não teríamos mérito suficiente para resolver aquela bagunça que foi feita, entendeu? Nós não teríamos. Num outro momento, eu vou explicar mais sobre a questão dos pecados graves e dos pecados veniais, sobre culpa e pena, tá bom? Tudo que nós cometemos, tudo que nós cometemos de pecado, de delito, nós pagaremos. Tudo. E nós pagaremos proporcionalmente, evidentemente. Mas tudo nós pagaremos, mesmo se nós nos arrependermos. Aliás, nós precisamos nos arrepender, né? Mas ainda arrependidos, nós pagaremos. Ok? Vocês já pensaram se, por exemplo, um sujeito toma um dinheiro emprestado e ele pega 10, sei lá, 10.000 reais, né? E ele não paga mais. Então aquela família é prejudicada porque ele tomou 10.000 reais e não devolveu o dinheiro. E aquela família foi prejudicada. Aí essa pessoa simplesmente chega para o outro e fala: me desculpe, eu me arrependo, né? Tá, ok, eu aceito sua desculpa, mas você precisa corrigir isso. Você precisa corrigir isso. Você prejudicou uma família inteira. Então você precisa corrigir. Então, se num exemplo tão bobo assim a gente sabe que mesmo se arrependendo é preciso corrigir, imagine na perspectiva do pecado, né? Tá certo?
Então é isso. Eu vou agradecer vocês. Exato, Divânia, mesmo já confessados, mesmo os pecados confessados, nós pagaremos todos, todos, todos. Se alguém tem dúvida, pode pesquisar sobre indulgência, sobre os pecados graves e veniais, tá bom? Nós pagaremos todos, 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 não vai ficar sem pagar nenhum. A não ser, e aí vem a beleza da igreja, né? A não ser que você receba uma indulgência por esses pecados, que é o perdão da pena, ok? Que é isso que a gente vai falar depois. Mas em tese, todos nós pagaremos. Isabel Cândida, tá certo. Então é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam que dia 10 a gente vai fazer aquela aula lá sobre o latim. Quem ainda não entrou lá pro nosso grupão da comunidade, entra, porque dá tempo. Vocês vão aprender no nosso curso sobre liturgia das horas. Gente, é fantástico. Quem não entrou, precisa entrar, porque é muito bom. E é muito acessível, é R$ 7. R$ 7, tá bom? Entra lá e a gente se encontra para mais aulas, mais reflexões, tá certo? Obrigado, Olga. Obrigado, Conceição Veloso. Ó, a Conceição tá dizendo que entrou. Eu vi você lá, Conceição. Obrigado, viu? Heloísa, obrigado, Heloísa. Obrigado, Ivole e Dalêncio. Obrigado. Lisbeta, muito obrigado. Luana Barbosa, o link, ô Luana, não tem o link. Você precisa colocar aí no YouTube Arley Mendes, aí você vai encontrar. Ou então mandar mensagem lá no WhatsApp 7798889 7798889-285. Neuza está perguntando, Arley, como entra? Você vai entrar lá no meu canal do YouTube e vai clicar em Seja Membro. Ou então mandar mensagem para 7798889-285, tá bem? Quantas curtidas nós temos? 1.100? Deixa eu ver, cadê? Ah, não aparece aqui para mim, gente. Ó, nós temos 2.300 curtidas. Olha, a Séries está perguntando como entrar. Séries, você vai lá no canal, ou então manda mensagem no WhatsApp que a gente responde, tá bem? Obrigado, Conceição. Obrigado, Luana. A Gorete está dizendo, eu entrei. Obrigado, Gorete. Pronto. Isso, 1.500 curtidas, né? Deu um pouquinho menos. Tinha que ter 3.000, né, gente? Mas a gente não vai ficar até 3.000, não, porque aí eu canso vocês demais. Tá bem? Vocês são firmes, né? O pessoal fica mesmo aqui, olha, gente. 1.125 pessoas numa sexta-feira. Numa sexta-feira. Precisamos estudar, né? Precisamos estudar, precisamos rezar. De verdade. Muito, muito mesmo. Muito, muito. A Viviane tá dizendo, entrou. Ô, Viviane, eu não me lembro do seu nome. Comenta lá, que eu vou ver seu nome, tá bom? Eu realmente não me lembro do seu nome lá. Geralmente, quem entra, quando comenta, fica com uma estrelinha do lado do nome, tá bom? Uma estrelinha azul. Então, faça esse teste lá. Faça um comentário e veja se o seu nome aparece com essa estrelinha azul. Amanhã é 7 de setembro, né? Vera Lúcia, Arley, temos sede de conhecimento. Nós temos sede mesmo, Vera, porque nós temos sede da verdade. Nós amamos a verdade, nós precisamos amá-la e buscá-la sempre, 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 sempre. Vocês já notaram que quando a gente aprende algo verdadeiramente profundo sobre a nossa fé, a gente sente uma paz tremenda? Vocês já notaram isso? Por quê? Porque isso é fruto da verdade, entende? Quando a gente entende algo, gente, parece que a nossa alma toma, assim, recebe um refrigério, sabe? Por quê? Porque a gente fica muito feliz. Uma vez, eh, eu juro que agora eu termino. Uma vez eu vi uma frase de Santo Tomás de Aquino que dizia o seguinte:
Os justos, deixa eu pegar a frase certinha para não falar errado. Os justos, os eleitos, verão do céu felizes a condenação, dos pecadores no inferno. Basicamente assim, os justos, os eleitos verão do céu felizes a condenação, dos pecadores no inferno. E eu parei e falei: "Mas como assim? Né, parece estranho, como é que você está no céu e você fica feliz, né, vendo a condenação, dos pecadores no inferno?". E depois eu fiquei nossa, quando eu entendi, eu fiquei assim tão eu me senti muito bem. Por quê, gente? Porque, gente, o juízo de Deus alegra o coração do justo, alegra o coração do homem, porque nós devemos nos alegrar com o julgamento de Deus, porque ele é o justo juiz. Então, se o sujeito foi condenado ao inferno, ele foi condenado porque ele primeiro não quis o amor de Deus. Ele primeiro negou a Deus, porque Deus é amor puro. Deus quis amá-lo. Deus quis amá-lo. E amou primeiro, mas ele não quis. Ele negou. Portanto, ele recebeu proporcionalmente a sua recompensa. E quando nós vemos esse juízo de Deus, a gente fica feliz, porque, gente, o julgamento de Deus alegra o nosso coração, porque ele é justo, entendeu? Nós ficaríamos tristes se fosse injusto, porque nós iríamos olhar e falar: "Mas não há justiça nisso, como assim? O nosso Deus não é justo?". Não, o nosso Deus é o justo juiz, portanto, tudo que ele faz é perfeitíssimo, tudo que ele julga é justo, entende? Então isso deve acalmar o nosso coração. Isso de verdade deve acalmar o nosso coração e nos trazer paz e felicidade, tá certo? Amém, né? Obrigado, Anabel. Espero vocês lá, amanhã pela manhã a gente vai rezar as laudes e eu espero vocês no nosso curso sobre a liturgia das horas. Não fiquem sem isso não. É muito importante para o nosso crescimento, para a nossa fé, para os tempos terríveis que a gente está vivendo. Tá bem, meus amigos? Um abraço a todos vocês, descansem, tenham uma noite tranquila no Senhor e até amanhã, tá bem? Tchau, tchau.